Muito bem, estamos de volta com o nosso programa Escola da Fé. Você viu aí que o intervalo é rapidíssimo. Por quê? Porque a Canção Nova não tem propaganda, não tem comerciais e não tem nenhuma outra ajuda financeira. Não é uma ONG, não tem... Então, quem é que mantém todo esse sistema de evangelização? É você. É você. É a sua oferta à Canção Nova que faz com que a Canção Nova esteja no ar há mais de 25 anos na televisão, a rádio mais de 30 anos e hoje praticamente no mundo inteiro. Um verdadeiro milagre, uma verdadeira ousadia em Deus desse homem chamado Monsenhor Jonas da Bíblia. Eu peço que você ajude nessa obra de evangelização. Paulo VI dizia, quem ajuda na obra de evangelização tem os mesmos méritos do evangelizador. Olha que beleza. Você não está aqui, não está falando, não está pregando, mas se você ajuda, você tem o mesmo mérito meu, da Gabriela, dos outros que estão aqui fazendo o programa. Entendeu? É a obra de Deus, é o reino de Deus. João Paulo II dizia assim, quem é que vai desfrutar do reino de Deus? Ele respondia, aqueles que prepararem o reino de Deus, aqueles que trabalharem pelo reino. Muito bem, antes de voltar aqui com a Gabriela, eu quero estar aqui na minha pauta para anunciar que do dia 15 a 17 de maio, daqui a um mês mais ou menos, né? Teremos um acampamento mariano aqui na Canção Nova, com o tema Maria, Mulher do Gênesis e Apocalipse, com a presença importantíssima internacional do Dr. Scott Hahn. Eu já fiz uma gravação com o Dr. Scott Hahn nos Estados Unidos, tive 2 vezes na casa dele. Ele era um pastor protestante que se converteu à fé católica e que faz um trabalho extraordinário nos Estados Unidos. Ele disse na nossa gravação que trouxe mais de 1000 pastores protestantes de volta para a Igreja Católica. 1000. E tem uma quantidade, eu trouxe 40 livros dele dos Estados Unidos. Nós estamos aqui publicando os livros dele, há um pouco já publicamos, por exemplo, esse Todos os Caminhos Levam a Roma, que ele conta a conversão dele e da esposa. Ele é doutor em Bíblia pela Universidade de Pensilvânia, na cidade de Steubenville. Hoje ele é professor catedrático de História da Bíblia numa universidade franciscana. Já traduzimos o Banquete do Cordeiro, o subtítulo A Missa Segundo um Convertido. Estamos traduzindo este livro, Reasons to Believe, Razões para Crer, dele. Esse exemplar ainda é em inglês, mas já está sendo traduzido, até a chegada dele aqui vai estar pronto. E esse já está pronto, Hail Holy Queen, Salve Santa Rainha, um livro sobre Nossa Senhora, um ex-protestante explicando as dificuldades, né, inclusive que os protestantes têm com relação a Nossa Senhora, mas um livro extremamente baseado na doutrina católica, né? Salve Santa Rainha, vai sair em português, eu estou só mostrando porque ele vai estar aí. Se ele chegar em tempo, ele vai estar na Escola da Fé no dia 14 de maio, que é uma quinta-feira. Como está prevista a presença dele aqui de 15 a 17, não sei se ele chega a 14. Se chegar, já combinei com ele de vir à Escola da Fé, fazermos aqui um programa com ele. Se Deus quiser, quem quiser vir está convidado, pode vir aqui ao auditório, né, participar aqui com ele. Bom, eu quero mostrar 2 livros ligados a esse assunto que nós estamos conversando, da Crisma. Bom, primeiro, já mostrei essa coleção toda aqui de 7 livrinhos, um de cada sacramento, que eu escrevi para a editora Canção Nova. Um deles é a Crisma. Então aqui, o que tem nesses livrinhos? Tem o conteúdo doutrinário sobre a Crisma, tem o que está, as normas de celebração da Crisma, o rito e aquilo que está no Código de Direito Canônico, que regula como é que a Crisma tem que acontecer. Então, são normas bem práticas para quem trabalha com catequese. E aqui tem os 7 sacramentos. Temos também esse livro, que aí é um livro só, os 7 sacramentos, né? Que também tem isto de maneira condensada, ok? Nós já publicamos um livro muito interessante, A Eucaristia, que é de um bispo italiano que trabalhou com o Papa Bento XVI na Congregação da Fé, doutor em teologia e especialista em catequese, o Dom Rafael Martinelli. Um livro maravilhoso para preparação da primeira comunhão,
da missa, etc. Bem, Dom Rafael autorizou a publicação dos livros dele no Brasil. Ele tem um livro desse para cada sacramento. E agora nós vamos traduzir um sobre a crisma. Esse ainda está em italiano, não é? Está aqui, Raffaello Martinelli, Il Sacramento della Crisma, em italiano. Vamos traduzir para o português e vamos publicar, tão logo seja possível. Ele doou os direitos autorais, ele tem um interesse enorme que essa... Porque foi um homem que trabalhou com Bento XVI, é um livro todo ilustrado para facilitar os jovens na crisma, etc. Quando estiver pronto em português, a gente volta aqui, vai ficar aí pela Canção Nova, podendo ser adquirido. Gabriela, vamos voltar aqui à nossa conversa. Eu estou aqui com o Yucat, que nós conhecemos muito bem, é o Catecismo para Jovens. O Yucat é uma maravilha. O Yucat foi feito, tendo em vista as Jornadas Mundiais da Juventude, é o Catecismo da Igreja Católica, mas em forma de perguntas, e muito bem ilustrado para os jovens, né? Tem aqui na Canção Nova, quem quiser adquirir. Muito bom. E o CAT? O CAT, quer dizer, o Catecismo para Jovens. A Gabriela usa como um texto para os alunos também no curso de Crisma. Então, usa isso e outras coisas. Gabriela, vamos voltar então à conversa. Como é que você usa o UCAT com os jovens? Então, os jovens, como material de catequese, eles não são obrigados a levar caderno. Então, a gente tira totalmente o conceito de escola, mas de alguma forma eles precisam absorver a doutrina, claro, né? Então, nós utilizamos como base o UCAT, tiramos... E é muito bom, né? Ele é excelente. E a Bíblia. O centro da catequese tem que ser a Bíblia. Claro. E, paralelamente, nós trabalhamos o UCAT. Dentro de cada tema, nós trabalhamos uma passagem bíblica, nós trabalhamos questões doutrinárias com o uso do UCAT. Assim, durante a Crisma, a gente pede para eles, abre na pergunta 10, na pergunta, eles abrem, eles acompanham a leitura e a gente pode pedir para que eles leiam em casa também. E é interessante dizer que o CAT não é um livro só para ser usado na crise, é um livro para ser usado a vida inteira. Então, se o jovem leva, aqui no final do UCAT, por exemplo, ele tem um índice temático por assunto, eu não sei se um dos câmeras consegue mostrar, que é uma coisa maravilhosa. Por assunto, o jovem encontra aqui o número da pergunta que responde aquele assunto. Então, para a vida inteira, ele carrega um texto de formação doutrinária. É para todo mundo, né? Então, isso é muito importante. Agora, Gabriela, eu queria que você colocasse o seguinte, os recursos que são utilizados na preparação dele. Eu sei que tem um slide aqui, posso soltar, Fernando? E aí, Gabriela, se você quiser levantar e ali, fica à vontade para você explicar isso daí. Tá já. Então, como eu já disse anteriormente, nós trabalhamos de várias formas, com música, com oração, com dinâmicas. O conteúdo de formação sempre tem um catequista, que é aquele que conduz o encontro no dia, que vai partilhar sobre o assunto determinado, que a gente vai ver daqui a pouco, e com grupos de partilha, que é fundamental. Primeiro, quando a turma é numerosa, como você faz para você conhecer o seu catequizando, o seu crismando? Você trabalha com um grupo de quantos, mais ou menos? Atualmente, a turma desse ano são 47. 47. Mas é uma média entre 30 e 40. Ok. 30 e 40. Então, dentro dessa turma, nós nos dividimos em pequenos grupos e dentro dos grupos nós partilhamos o tema do dia, depois da explanação do catequista. Então, em cima de uma passagem bíblica ou em cima de algum texto trazido de fora, nós partilhamos, aí nós conseguimos saber as necessidades deles, onde eles precisam um pouco mais de formação, e assim por diante. Bom, ali está o material utilizado, a Bíblia e o CAT, pode passar, Fernanda, e aí o conteúdo. Agora aqui, ela vai mostrar cada encontro, qual é o assunto que é tratado nos 20 quantos encontros? Nós resumimos para 16. Tá, então pode ir explicando. A nossa catequese é baseada no querigma. Então, em cima do anúncio da Boa Nova, né, nós vamos fazendo esse caminho com eles. A começar do amor de Deus.
Então, o jovem não vai gostar da igreja, não vai se sentir parte dela se ele não tiver uma intimidade com Deus. Ele não vai nem estar preparado para ele receber o sacramento se ele não se sentir parte daquilo. Então, tudo começa pelo amor de Deus. Ele tem que conhecer quem é Deus, ele tem que conhecer o que é o amor, que o amor de Deus é diferente do amor do mundo. Em geral, vamos tratar esses 3 encontros de uma única vez. Trata de Deus que nos ama, que acolhe, isso, né? Que sem Deus colocar nos ama sem colocar condições. Deus não nos ama pelo que nós fazemos a Ele, mas porque nós somos seus filhos. A segunda parte, né? Sobre o pecado. Todos nós temos fraquezas e nossas fraquezas nos levam a pecar. É um ponto crucial na catequese, que depois, inclusive até algum problema que nós encontramos, que mais para frente nós vamos tratar dele, mas é fundamental que o catequizando entenda que todos nós somos pecadores e que o nosso pecado precisa de salvação. Não basta somente saber que é pecador, precisa entender que o pecado tem salvação e que nenhum homem pode dar essa salvação. Tem muitos jovens hoje que não sabem nem o que é pecado, né? Esse é um dos problemas que nós encontramos. Acha até que pecado não existe por causa dessa televisão que nós temos hoje aí, que mistura tudo. Imagina a cabeça de muito jovem que chega ali, para caracterizar o que é pecado para ele, tem que ser uma aula também, né? Sempre que eu vou começar a tratar desse assunto com eles, a primeira pergunta que eu faço é: você acredita no pecado? Você acredita no mal? Muitos não falam, claro. Né, gente? Nos grupos de partilha a gente percebe. Beleza, pode passar, Fernandinho. A salvação em Jesus, né? Continuando o encontro, continuando esse caminho, né? Depois que ele encontra com o seu pecado, ele tem que encontrar a salvação. Tem que mostrar que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou e a partir daí a nossa vida tem um novo rumo. Isso faz parte do que já foi tratado, da salvação. Ok. Depois, então, que você conhece, que você encontra esse Jesus, esse Salvador, que você descobre que seus pecados têm salvação, aí é outro momento crucial na catequese. Que a partir desse momento você vai aceitar. Se você quer ter esse encontro pessoal com Jesus, se você quer realmente seguir essa fé, a partir desse momento ele está preparado para entender um pouco mais sobre a fé, sobre o sacramento da crisma. Como é que vocês trabalham esse encontro com Jesus? Isso é fundamental. Então, ele encontrar Jesus como o Senhor, o Salvador, o seu Deus. É um trabalho assim, semanal. Logo que a gente começou a trabalhar, o nosso bispo, na época, Dom Beni, ele fez um questionamento muito importante. Ele falou assim: como que um jovem vai para um encontro no final de semana e sai com a vida transformada e ele passa 1 ano na catequese e nada acontece na vida dele? Esse é justamente o momento crucial. Nós, durante o encontro, através de momentos de oração, de fazê-los parar para pensar, de fazê-los aprender novamente a falar com Deus, a estar com Deus, eles vão percebendo dia a dia e em determinadas oportunidades que nós oferecemos, através de, um momento com o Santíssimo, ou através de um retiro, que nós fazemos retiros complementares. Aí eles têm esse choque, essa experiência com Jesus. Encontro com Cristo. Então, a essência do querigma. Quando eles chegam na catequese, eles conhecem o Jesus assim... Histórico. Agora eles tem que encontrar um Jesus pessoal. Jesus, eles têm que encontrar um Jesus pessoal, Salvador. Ok, vamos em frente. Depois, a gente começa a trabalhar Aí entra o Espírito Santo. A partir do momento que ele encontra Jesus... Opa! Pode falar. Toda pessoa que encontra Jesus, ela nunca mais é a mesma, né? Então, por isso até que Jesus enviou o Espírito Santo, né? Para poder dar essa continuidade. Então, a partir daí, a gente começa a fazê-los aprofundar um pouco mais em quem é o Espírito Santo. Porque Deus Pai, para eles é fácil. Porque eles sabem que Deus Pai é aquele que criou o mundo, criou o céu, criou a terra. Então, para eles imaginarem, para eles terem uma forma de quem é Deus Pai, eles sabem. Deus Filho, Jesus, também. E o Espírito Santo?
Espírito Santo, ele Terceira pessoa da não é uma Trindade. pessoa. Então, para eles entenderem isso, é um pouco difícil. Então, a gente precisa nos dedicarmos um pouco mais a esse assunto, porque o Espírito Santo não é tão fácil assim de entender. Fernandinha, volta um pouquinho, volta um. Jesus promete o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Isso é muito importante. Né? Mostrar que Jesus foi, mas mandou o Espírito Santo para continuar a obra dele na salvação da humanidade. E depois, no 12º encontro, eu e o Espírito Santo, como ser renovado no Espírito. Como é que vocês tratam isso? É a própria essência da renovação carismática católica, o batismo no Espírito Santo. Embora a catequese tenha que focar na formação, paralelo a isso, o jovem precisa complementar essa formação dele com essa experiência. Então, como que eu vou ser renovado pelo Espírito Santo? Se eu não tenho esse encontro pessoal com Jesus, eu não posso ser renovado. Como que eu posso me encher desse Espírito Santo? Entendi. A partir do momento que ele aprende que ele tem que sair dele, que ele tem que dar uma abertura para o Espírito Santo, a partir do momento que ele toma essa consciência, que ele precisa perdoar as pessoas, que ele precisa dar um passo na fé, a partir desse momento... Gabriela, uma pergunta que eu já devia ter feito, importante, que eu esqueci de fazer. Você trabalha com uma equipe? Como é que é? Eu esqueci. Então, na verdade, eu tenho uma equipe hoje de 5 catequistas. 5 catequistas que 5 te ajudam. catequistas que me ajudam. E 12 EJs. EJs. É uma categoria que eu tive que criar, porque depois que os jovens foram sendo crismados, eles se sentiram motivados a trabalhar na crisma. Então você convida para trabalhar. Então eles trabalham na crisma. Só que eles não têm uma formação, uma maturidade para se tornarem catequistas. Então, enquanto eles não são catequistas, eles trabalham na crisma. Então, os EJs, a gente bolou um termo, estagiários de Jesus. Então, são os EJs. Estagiários de Jesus. é uma sigla que nós inventamos. E esses estagiários de Jesus são que eles dão um caráter totalmente diferente na catequese de crisma. Porque a catequese não é você pegar no microfone... E eles participam de todos esses encontros? Todos esses encontros. Então, eles vão sendo formados também, Eles vão sendo formados e eles são aqueles que fisgam os jovens. O que é mais fácil? Um jovem prestar atenção em mim ou prestar atenção em alguém da idade dele, praticamente? Jovem evangeliza o jovem. A maior catequese, quem dá são eles. Porque hoje você mostrar que você é jovem, você é de Deus, é a maior catequese que eles E o próprio testemunho de vida deles, né? É isso que eu falo. No nosso trabalho não tem diferença de quem é EJ e quem é catequista. O peso é o mesmo. Porque são eles que acolhem os outros jovens, são eles que buscam os outros jovens, são eles que falam a linguagem, que mostram esse Jesus para eles. Tá. Vamos em frente, Gabriela. Então pode passar aí. Aí o 13º encontro, os efeitos do Espírito Santo, os frutos que São Paulo fala, nós já falamos aqui, dos nossos... Então, você dá essa formação. Essa pincelada. Quando você se abre, recebe o Espírito Santo, o que ele produz em você. 14º encontro, os dons do Espírito Santo. Né? Aí são os dons infusos. De santificação, os dons infusos. Sabedoria, ciência, inteligência, conselho, fortaleza, piedade, temor de Deus. Beleza. Nós trabalhamos pode passar. A vida em comunidade? Aí depois a vida em comunidade é outra parte fundamental, porque o jovem precisa assumir um compromisso. A confirmação é um compromisso que você assume com Deus, né? E com a igreja. E com a igreja. Está vendo ali, lá, né? Então, a vida em comunidade faz com que a pessoa cresça pessoalmente e cresça e faça crescer a igreja. Ela precisa da comunidade para ela crescer na fé. Sim. A nossa fé é a fé da igreja. E eles têm que entender que a partir daquele momento eles são soldados de Cristo. Acho muito importante, Gabriela, o jovem se sentir responsável. Ele é membro da igreja. Ele é responsável. Ele não está na igreja, ele é a igreja. Né? Inclusive, acho que é outro ponto que a gente tem que chamar bastante atenção, não só para os jovens, mas para todos nós católicos. Um dia a gente vai chegar diante de Deus e Deus vai perguntar para a gente: em que você me ajudou na construção do meu reino?
Exatamente. O que você fez? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Em primeiro lugar. O resto vem por acréscimo. Às vezes a gente corre mais atrás dos acréscimos do que do reino de Deus. Justamente. A conversão é exatamente isso, a gente mudar. E por isso é importante a crisma. Tem muito adulto que não tem crisma, o senhor sabia? Aí você trata alguns temas complementares. Então, o valor dos sacramentos, fundamental. Aí trata os 7 sacramentos. Isso. Como eu disse, são 16 encontros que nós enxugamos e formamos esse conteúdo. Mas, como são 25 sábados... O valor e a importância da missa, esse não pode faltar. Formação humana, afetividade sexual. É outro ponto para os jovens também. Aí o bicho pega, né? Então... Como disse o povo. Conforme a gente vai conhecendo a turma, a gente trabalha mais ou menos esses assuntos. E aparece muito esses assuntos por parte deles? Questões de namoro, de sexo? Nossa, com certeza. É? Eles ficam horrorizados quando a gente fala de castidade. Primeiro, a palavra castidade não entra na cabeça. É difícil entrar. É difícil entrar. O mundo prega uma coisa totalmente ao contrário. Eles se assustam quando a gente fala de castidade. Então, é mesmo um desafio. Tem que trabalhar isso, né? Tem que trabalhar isso. Tem que trabalhar. E é onde eles mais sofrem. Família? Família, olha, a família é um ponto que, a cada ano que passa, tem sido algo que a gente tem que trabalhar mais. Como eles vêm assim um pouco machucados de família, entendeu? Eles não têm um diálogo com a família mais, como era antigamente. Então, quando eles chegam na crisma, eles precisam ser compreendidos, eles têm a necessidade de falar, de ser ouvidos e de aprender um pouco mais de Deus, porque eles não aprendem em casa. O Gabriel, e vocês conseguem ter um trabalho também com os pais desses jovens, com a família desses jovens? Eu ia falar disso um pouco mais para frente, mas já que o senhor tocou nesse assunto, grande parte dos jovens que têm chegado na crisma, os pais até levam, mas os pais não participam ativamente da igreja. Os pais não querem. Então, a gente enfrenta uma resistência por parte dos pais, entendeu? Então, a gente faz até uma reunião, mas a gente não faz, ainda a gente não consegue fazer um trabalho com os pais. Né? E eu noto também o seguinte, você hoje trabalha com uma média... Os filhos que têm que levar os pais para a trabalha com uma média de igreja. 40 jovens. Vamos refletir aqui uma coisa interessante. Lorena tem 7 paróquias, não é isso? A paróquia que você trabalha é a maior, Acho que são que é mais. a da Catedral. São 8? Acho que são mais. Bom, não tem problema. Quer dizer, são 40 jovens por ano nesta paróquia. Na verdade, é muito pouca gente, né, Gabriela? Quer dizer, são muito poucas famílias que levam os filhos para se preparar para a crisma. Um pouco também isso foi dividido, porque tem catequese nas escolas também. Então, o jovem muitas vezes faz a catequese de crisma. Quantos jovens foram crismados na última crisma nessa paróquia que você trabalha? Além do grupo de vocês? Ao todo, quantos jovens? Na nossa paróquia, 39. Só os que vocês prepararam. Mas os que estão preparados nas escolas são crismados aonde? Em outras paróquias? Em outras paróquias. Mas eu ainda acho que tem muito jovem por aí que não participa da formação da crisma. E jovem de família católica. Esse eu acho um problema seríssimo. As famílias católicas precisam se preocupar com isso. O sacramento da crisma não é facultativo, é obrigatório para todo cristão. Meu Deus, Deus quer te dar o dom do Espírito Santo e eu não quero. Por isso que fica um católico tíbio, um católico fraco, um católico... Entende? Eu fui crismado, tinha 7 anos de idade, não entendi nada. 7 anos de idade, não tinha preparação, mas eu tenho certeza que aquela ação da crisma em mim deu fruto. Por quê? Porque a gente sabe que o sacramento não depende nem do ministro e nem do fiel, o sacramento depende de Cristo. Ex opere operato. Cumpriu o rito, Deus age. É claro que depois, com o tempo, com a formação que eu fui recebendo em casa, no colégio, o Espírito Santo que eu recebi na Cristo foi florescendo. Então, eu acho o grande grito que nós temos que dar aqui, a palavra querigma quer dizer grito, né? É dizer o seguinte, o Espírito Santo, o sacramento da crisma não é facultativo.
É obrigatório. Está no Código de Direito Canônico, está no Catecismo da Igreja. As famílias católicas precisam refletir nisso e nós temos que pregar isso nos grupos de oração, nós temos que pregar isso nos encontros. Sabe, é um sacramento obrigatório para todo mundo. Se você tem 60 anos e não foi crismado, vá ser crismado. Precisa, a tua vida vai mudar. Tá certo? Bom, Gabriel, vamos em frente. Aí depois a espiritualidade, quer falar alguma coisa? Que daí nós fazemos encontros de... Junta tudo isso aí, isso. né? Bom, eu tenho aqui mais... Bom, você indica para eles livros, sites de estudo em casa? Então, na verdade, eu queria até partilhar com outros catequistas também. Uhum. Eu utilizo, nas catequeses, eles gostam muito de histórias. Então, eu utilizo muitas histórias desses 3 livros aqui, ó. 100 Mensagens para a Alma, Histórias para Meditar e Sabedoria em Parábolas. São 3 livros que trazem histórias belíssimas, que a gente pode trabalhar a doutrina trazendo para a realidade deles. Então, é muito mais fácil eles guardarem uma história dessa do que, muitas vezes, uma passagem do Will Cat. Bom, nós vamos fazer mais um intervalo, mas eu tenho aqui outras perguntas que eu vou fazer para a Gabriela. Entre elas, é o seguinte: quais são os problemas e desafios nesse trabalho? O conteúdo nós já passamos, né? E depois, a responsabilidade dos pais também você já falou. Mas aqui essas dificuldades vão ser bastante importantes. E depois eu vou colocar também depois o que o Dom Rafaelo Martinelli, que é especialista em catequese, o que ele propõe para ser dado na Crisma. Nesse livro que é em italiano, eu traduzi aqui a parte, assim, um resumo, depois eu vou apresentar também. Então vamos para mais um intervalo, a gente volta bastante rapidamente.